Então, gente do segundo ano, boa tarde. Nós vamos ver mais uma aula hoje de Física A, que se refere à associação de geradores. É continuação da aula passada, que foi a introdução ao estudo dos geradores. Na aula passada, nós vimos que um gerador é um dispositivo que cria e mantém uma diferença de potencial elétrico e que ele tem duas características básicas, que são a sua força eletromotriz e a sua resistência interna. Então, um gerador, ele sempre é assim, simbolizado desse jeito. Aqui as duas barras indicam uma força eletromotriz, que é uma tensão elétrica, e uma resistência interna. Por conta dos fios, do qual ele é feito, os seus componentes, isso tem uma resistência interna. Então, isso simboliza um gerador. Para nós, é claro que não é gerador, mas a coisa mais comum que se tem de associação de geradores é pegar uma lanterna que usa 3, 4 pilhas e combinar essas 4 pilhas, 3 pilhas, para formar uma tensão diferente do que com uma pilha sozinha, ou produzir uma corrente maior, uma tensão maior. Então você usa pilhas numa lanterna. A gente vai falar de pilhas, mas sabendo que a pilha, a bateria, não é um gerador, mas é o mais próximo que a gente chega no dia a dia dessa associação. Então tem dois tipos básicos de associação de geradores, e que a gente reúne na terceira, que seria a forma mista. Então, primeiro, que é associar em série geradores, e segundo, que é associar em paralelo. Em série, eu coloquei aqui pilhas, que a gente já olhou com vocês. Essa entrada aqui é o polo negativo, essa saliência é o positivo da pilha. E aqui, então, negativo, positivo, negativo, positivo. Repara que nesse caso, o polo positivo de uma está ligado ao negativo da outra. Isso significa que você tem uma associação em série. O polo negativo de uma pilha é ligado ao positivo da outra e assim por diante. Quando você pega uma lanterna dessas comuns que tem um cabo, às vezes bem comprido, você tira uma tampa e vai colocando uma pilha depois da outra. Joga uma com o polo positivo para frente, aí joga outra, uma atrás da outra. Nesse momento você está fazendo uma associação em série. Esta associação em série, a gente vai ver aqui, polo negativo de um ligado ao positivo do outro. Repara que aqui eu fiz, nesse esquema, polo positivo, polo negativo. Tá certo? Reparem que de um gerador para o outro, olha aqui, ó, mais com menos, mais com menos. Daqui para lá, menos com mais, menos com mais. Então, essa é a característica da associação em série. Também, nós já olhamos com vocês que num gerador, internamente, a corrente vai do seu polo negativo para o seu polo positivo. Então, a corrente elétrica está fazendo esse trajeto aqui. Ela está fazendo esse percurso. Então, ela está se movendo, a corrente está tendo esse sentido aqui. Veja só uma coisa. Se eu quero saber qual é a tensão total que eu tenho nesses pontos aqui, vou somar as tensões. Na associação em série, a tensão total é a soma das tensões. O 1 mais o 2 mais o 3. Ah, se olhar de lá para cá, não tinha que ser o 3 mais o 2 mais o 1? Não mesmo. Isso é indiferente. A adição, ela tem propriedade comutativa. Então, o 1. Mas quem que é o 1? O 1 é tensão nos terminais do gerador, o 1. O 2 é a tensão nos terminais do gerador, o 2. O 3, a tensão nos terminais do gerador, E3, do terceiro gerador. Veja que quando nós olhamos a equação do gerador, falamos que ele cria nos seus terminais uma tensão que é E menos RI. Então, se eu trocar o 1
E1 menos R1i. O 2, E2 menos R2i. O 3, E3 menos R3i. Peguei a equação e apliquei para cada um dos geradores. Repara que a tensão total que ele vai produzir, eu posso somar essas forças eletromotrizes, que mais, não sei quantas são, né? Posso pôr 3, 4, 5 geradores. E agora dos produtos RI, o que eu posso fazer? Colocar o sinal de menos em evidência e o I, porque todo mundo tem isso. E aí ficaria assim, colocar o sinal de menos e o I em evidência. Olha o que vai acontecer, vai ficar R1, aqui dentro do parênteses. Aqui o menos já está em evidência, menos de por menos é mais, e o I já está em evidência lá, então mais R2. E a mesma coisa acontece aqui, mais R3 e mais reticências. Então ficou assim, a tensão vai ser isso. Vai somar as forças eletromotrizes e aí vai subtrair a soma das resistências vezes I. Então, repara que nesse caso, eu tenho aqui uma força eletromotriz e aqui uma resistência. Ou seja, eu posso chamar isso aqui de força eletromotriz equivalente da associação. Força eletromotriz equivalente. E posso chamar isso aqui de resistência interna equivalente. Você lembra da associação de resistores? Que na associação em série de resistores, a gente soma. Então, aqui foi exatamente isso que aconteceu. Nós efetuamos a soma das forças eletromotrizes e efetuamos a soma das resistências. Essas duas características aqui, força eletromotriz equivalente e resistência interna equivalente, são as duas constantes do gerador equivalente. Qual é o gerador que sozinho substitui essa associação inteira? Então, o gerador equivalente vai ter uma força eletromotriz equivalente, que é a soma das forças eletromotrizes. Vai somar todas elas. A resistência equivalente também vai ser a soma das resistências. Então, as duas características na associação em série são somadas. Então, o que eu observo é que essa soma aqui faz com que eu tenha um ganho de tensão. Então, geralmente a gente diz que associo em série geradores se eu preciso aumentar a tensão. Então, eu pego uma lâmpada de 6 volts, que nem vocês lembram que a gente já fez no laboratório, e para que essa lâmpada tenha o brilho normal, pego 4 pilhas e 1,5 volt. Ligo em série. Vou ter, então, os 6 volts que eu necessito. Só que, claro, aumenta também a resistência multiplicado pela corrente. Então, você tem aqui uma resistência equivalente um pouquinho maior. Mas o gerador equivalente dessa associação terá força eletromotriz dada pela soma e resistência interna também dada pela soma. Aí olha só o que nós vamos olhar agora, uma maneira diferente. Repara que eu aqui tenho uma associação em paralelo de geradores. Eu coloquei aqui 3 pilhas de novo. Veja que aqui eu coloquei as pilhas voltadas assim. Eu tenho aqui o polo positivo de todas as pilhas e aqui o polo negativo de todas elas também. Então, repara que na associação em paralelo, os polos positivos estão ligados no mesmo ponto e os negativos também estão ligados no mesmo ponto. Isso é uma associação em paralelo. Com os esquemas ficaria assim, polo positivo, todo mundo aqui, ligado no mesmo ponto, e negativo também, todo mundo ligado no mesmo ponto. Os polos negativos aqui, os polos positivos aqui. Isso é uma associação em
paralelo de geradores. Na associação em paralelo, só tem sentido, só é importante observar a associação de geradores idênticos, aqueles que têm a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Mesma força eletromotriz, mesma resistência interna. Porque se assim não fosse, a gente vai olhar para frente, um deles seria um receptor. Se eu pegar geradores diferentes e associar em paralelo, o de menor força eletromotriz passará a ser o receptor. Então aqui nós temos a associação de 3 geradores idênticos. Então, por enquanto, em paralelo, geradores idênticos. E aí o que vai acontecer? Nós já sabemos que a tensão elétrica vai ser a tensão entre esses 2 pontos. Está todo mundo ligado entre esses 2 pontos. Então a tensão total é a mesma 1, que é a mesma o 2, que é a mesma o 3. A tensão elétrica é a mesma para todo mundo. Então repara no seguinte, tem uma corrente I. Repara que a corrente I está indo da direita para a esquerda, porque internamente no gerador a corrente vai do negativo para o positivo. No circuito externo, que é do positivo para o negativo, e lembrando sempre, nós usamos o sentido convencional da corrente, do polo positivo para o polo negativo, no circuito externo. Isso força com que aqui dentro ela vai do menos para o mais. Força isso. Então, olha só, a tensão U total desse circuito é o 1, que é igual ao 2, que é igual ao 3. Então, isso aqui é igual. Então, o que nós vamos ter aqui? O 1, E1 menos R1, mas teria que multiplicar a corrente. Mas qual é a corrente aqui? Se vai encontrar tudo igual pela frente. Está chegando uma corrente I. Tem 3 caminhos diferentes com tudo igual. A corrente vai se dividir em 3 partes iguais. Então a corrente vai ser I sobre 3. Quando for o 2, vai ser E2 menos R2, I sobre 3. E quando for o 3, vai ser E3 menos R3, I sobre 3. Mas dissemos que os geradores são idênticos. Então, o E1 e o R1 também são iguais. Então, eu posso escrever assim: E menos R, I sobre 3. E menos R, I sobre 3. E E menos R vezes I sobre 3. Veja que não é muito difícil de observar que essa mesma expressão poderia ser escrita assim: E menos R sobre 3I. E isso seria repetido aqui: E menos R sobre 3I. E E menos R sobre 3I. E quantos tivesse? Pode ter muitos mais aqui. Só que você nota o seguinte agora, então, que o resultado é o mesmo em todos eles. Então, o gerador equivalente, quem é que vai substituir essa associação aqui? Vai ser um gerador de força eletromotriz e resistência interna R sobre 3. Ou seja, pegando uma delas e dividindo por 3. Isso permite calcular qual é a tensão total. O que fornece essa tensão total U desse circuito? Tá? Cada gerador sozinho fornece essa tensão, mas um gerador que tivesse essa característica aqui também faria. Então, a força eletromotriz equivalente é o próprio E. Ele não aumenta a tensão, mas ele diminui a resistência. A resistência equivalente, então, é 1/3 da total, nesse caso, porque tem 3. Se tivesse 4, seria 1/4 da total. Então, apesar de que a tensão não muda, é um tipo interessante de associação, porque cai a resistência.
força eletromotriz fica igual, mas resistência diminui. O que acontece? Aumenta a corrente total. Se você pegasse um gerador sozinho, só o primeiro, ele não seria, o circuito não teria essa corrente I no total. Por quê? Porque a resistência é R. À medida que eu vou associando mais geradores, a resistência equivalente vai caindo. Com a mesma força eletromotriz, a corrente total vai aumentando. A corrente total aumenta. Então, também costuma-se dizer que faz associação em paralelo quando quer aumentar a intensidade de corrente total no circuito. Série, aumentar a tensão. Paralelo, aumentar a corrente. Em série, força eletromotriz é a soma. A resistência equivalente também é a soma. Em paralelo, a força eletromotriz equivalente é o E, é o próprio, não muda. Mas a resistência equivalente é a resistência de um deles, dividido por 3. E paralelo só vale a pena associar se os resistores, se os geradores forem idênticos. E quando você combina essas duas formas de associar, você tem a chamada associação mista. Associação mista. Repara que eu tenho aqui um gerador de força eletromotriz e resistência interna R. Aí vem para cá um gerador de força eletromotriz E, resistência interna R. A mesma coisa aqui. 3 iguais precisa ser só nos que estão em paralelo. Para ser associação de geradores, todos funcionarem como geradores, precisam ser idênticos. Se você fizer esse aqui, menor força eletromotriz, você poderá ter no circuito aquele de cima gerador ou de baixo receptor. Então, paralelo iguais, mas aqui poderia ser diferente. Não precisaria ser igual, porque está em série com o outro. Para achar o gerador equivalente, é a mesma ideia da associação de resistores. Procura série, se tiver, faz. Se não tiver, procura paralelo e faz. Feita a associação em paralelo, aparece série. Feito série, aparece paralelo. E você vai construindo o desenho cada vez e calculando passo a passo, até que fique com um único gerador, que vai ser o gerador equivalente do circuito. Então, nesse caso, série não tem, porque eu tenho aqui um nó, aqui outro nó, aqui outro. Não tem mais de um gerador entre dois nós consecutivos. Então, série não tem. Mas esses dois que estão entre os mesmos dois nós estão em paralelo. Então, eu vou resolver isso aqui. Esta associação. Então, aqui ficou assim. Uma resistência interna R. O bipolo aqui, então, o gerador. Aí, vou calcular o gerador equivalente desses dois. Vai ter uma resistência e vai ter uma força eletromotriz. Esse primeiro aqui nada mudou. R, e aqui eu tenho a força eletromotriz. Ele é percorrido por uma corrente I. Como os dois geradores aqui têm que ser iguais, essa corrente se divide. Essa corrente aqui pelo gerador de cima, I sobre 2. Pelo gerador de baixo também I sobre 2, se dividiu em duas partes. Quando chega aqui, o que eu tenho? 2 em paralelo. Qual vai ser o resultado? Força eletromotriz não muda em paralelo, então continua sendo E. Resistência interna, pega uma delas e divide pelo número de geradores. Então, R dividido por 2. Tem 2 geradores aqui. Resistência interna, R sobre 2. Agora, se eu penso aqui na corrente, é a mesma corrente que vai estar passando por esse gerador equivalente desses dois anteriores. Fiz paralelo. Repara, apareceu em série agora. Agora apareceu em série. Então, vou fazer o gerador equivalente dessa associação em série. Então, vai ficar aqui assim. Veja só uma coisa, a resistência equivalente agora, em série a gente soma.
Então é R mais R sobre 2. 1R mais meio R. É 3 meios de R. Então, somamos as resistências aqui. E somamos também as forças eletromotrizes. Série soma a força eletromotriz e soma a resistência. Então, eu vou pegar E mais E. A força eletromotriz equivalente será 2E. Então, essas são as características do gerador equivalente desse circuito. Então, repara que é bem tranquilo da gente trabalhar com associação de geradores. Série soma, força eletromotriz e resistência. Paralelo, força eletromotriz mantém, resistência equivalente, pega uma das resistências e divide pelo número de geradores associados. Série pode associar geradores diferentes. Paralelo vai associar geradores idênticos. Tome cuidado. Série, negativo de um no positivo do outro. Se eu inverter aqui, eu não vou ter associação de geradores. Um deles vai ser receptor, então tem que tomar cuidado. Série assim, paralelo desse jeito. No paralelo, todos os positivos num ponto, todos os negativos em outro ponto. Em série, negativo de um no positivo do outro até o final da associação. Aí nós vamos olhar dois exemplos para a gente trabalhar de cálculo, usando a associação de geradores, bem simplesinhos. E lá no livro você daí vai ter várias formas de trabalhar essa questão. Vai ser bem importante. Então, exemplos. Então, vamos fazer assim, calcular a intensidade de corrente, que percorre R maiúsculo, que vai ser a resistência externa. Então, vou fazer dois casos aqui, tá certo? Dois casos. Então, nós vamos pensar aqui assim. Primeiro, um circuitinho assim aqui. Dessa forma, tá? Aqui, vejam só, nós colocamos um circuitinho e aqui nós temos uma resistência interna aqui, uma resistência externa de 3 ohms também. Então a nossa ideia é qual é a intensidade de corrente que percorre essa resistência aqui. Primeiro já podemos dizer em que sentido vai ocorrer. Eu tenho aqui uma associação de geradores, então em cada gerador a corrente vai do negativo para o positivo, internamente. Sentido convencional da corrente elétrica. Ela faz isso aqui, se reúne aqui e vem por esse caminho. Então, o que eu coloquei aqui? Coloquei vários geradores, 4 geradores. Aqui eu tenho o E1, 10 volts, R1, 2 ohms, um gerador. R2, 3 ohms, E2, 20 volts, outro gerador. E4, 10 volts, R3, 4 ohms. E5, também 10 volts,
também 10 volts, e R4, aqui seria R5, ó, que seria R5, E3 aqui, que é 3, ó, E3 10 volts, e aqui é E4. Então repara que em paralelo eu coloquei geradores idênticos, Nos que estão em série eu não me preocupei se eles são idênticos ou não. Qual é o nosso objetivo? Saber qual é a corrente que passa por aqui. Esse é o objetivo. Então o que dissemos para vocês? Que se tem associação em série, você faz. Se não tem, procura paralelo. Mas também você sabe que se a associação em série não interfere na que está em paralelo, e a que está em paralelo não interfere na que está em série, pode fazer duas associações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui, esses dois geradores, eu tenho certeza que eles estão em série. Esses dois eu tenho certeza que estão em paralelo. Então, nós já vamos descobrir as características do gerador equivalente dessas duas associações. Então, aqui eu vou ter uma resistência interna equivalente, uma força eletromotriz equivalente, e aqui a mesma coisa para o resultado da associação em paralelo desses outros dois. E aqui está meu resistor externo. Então, estou simplificando o desenho. Já simplifiquei um pouquinho. Já estou tornando mais simples. Como aqui é entre 1 e 2, eu vou imaginar que aqui seja uma resistência interna 1, 2. Eles estão em série. Em série soma a resistência. 2 mais 3, 5 ohms. E também soma as forças eletromotrizes. O E12 vai ser 10 mais 20, 30 volts. Vai ser assim. Então, o primeiro a gente já calculou. Agora vamos calcular o segundo. 3 e 4. Então, na associação em paralelo, força eletromotriz não muda. Continua sendo 10 volts. Não vai mudar. Mas a resistência vai. A resistência interna vai ser uma das resistências dividido pelo número deles, já que elas são iguais. 4 dividido por 2. 2 ohms. Então, eu tenho aqui a resistência do resistor 3 e 4. Dos geradores 3 e 4. Ficou em série. Para calcular a resistência equivalente da associação em série de geradores, para chegar no gerador equivalente, nós fazemos essa associação em série agora e já sabemos o que acontece. Veja só aqui, eu tenho o circuito, ficou desse jeito aqui. O circuito ficou assim, eu tenho aqui uma resistência externa de 3 ohms. Aqui eu tenho a resistência interna equivalente e a força eletromotriz equivalente. Resistência interna equivalente. Associação em série agora dos dois geradores. 5 mais 2, 7 ohms. Força eletromotriz equivalente. Como eles estão em série, soma 30 mais 10, 40 volts. E a resistência está aqui. Aí você pode calcular a tensão fornecida aqui, U, e aplicar a primeira lei de Ohm, ou pode aplicar que, como agora se transformou num circuitinho de uma única malha, então aqui assim, só com uma fonte de força eletromotriz, eu posso aplicar que a intensidade de corrente é o E sobre a resistência externa mais a resistência interna. Força eletromotriz equivalente, resistência interna equivalente. Então, você vai ter força eletromotriz 40 volts, 3 a resistência externa, 7 a resistência interna. 40 dividido por 10, 4 amperes. Essa é a corrente que está passando pelo resistor equivalente, 4 amperes. Então, dá uma boa observada, não é um exercício difícil, mas é um exercício importante que a gente tem aí para resolver. Exercício bem importante. E daí a letra B,
na letra B a gente vai ter um circuitinho aqui assim, né? Circuitinho aqui. Então, tem aqui os geradores, né? Você já está reparando que eu coloquei aqui já três geradores em paralelo. Então você já sabe o que tem que acontecer aqui, né? E aqui, dois geradores em paralelo. E o resistor externo equivalente aqui. Muito bem. Então aqui, R1, 6 volts, E1, 12 volts. R2, 6 ohms, E2, 12 volts. R3, 6 ohms, E3, 12 volts. R4, 8 ohms, E4, 8 volts. R5, 8 ohms, E5, 8 volts. E a resistência externa, 4 ohms. Então, de novo, queremos achar qual é a corrente que está passando por aqui, tomando por base essa associação desses geradores que aí estão. Então, eu procuro associação em série e não acho. Eu acho, inicialmente, 3 em paralelo, 2 em paralelo. Então, esses são os que eu vou resolver por primeiro. Então, vai ficar um gerador no lugar desses 3 aqui, e depois um gerador no lugar dos outros 2. Vai ficar assim. E a resistência externa vai estar aqui do mesmo jeito. Está ligado nesses pontos, que eu posso chamar de A e B. Então, foi ligado entre os pontos A e B, a resistência externa de 4 ohms. Vamos ver o que acontece. Paralelo, tudo certinho. Força eletromotriz e resistência interna é igual nos 3. Então, a resistência interna, como é referente aos 3, vou chamar de R1, 2, 3. Isso aqui vai valer, pego um deles, 6 e divido por 3. 2 ohms. Resistência interna, 2 ohms. Força eletromotriz não muda. Força eletromotriz desses 3 geradores continuará sendo 12 volts. Não mudou. Só caiu a resistência. Agora aqui, R4, 8, R5, 8. Então, a resistência equivalente entre 4 e 5, 4 ohms. Força eletromotriz equivalente entre 4 e 5, 8 volts. E aí ficou uma associação em série desses geradores. Na associação em série dos geradores, nós vamos calcular o equivalente somando tanto resistência quanto força eletromotriz. Resistência equivalente, já que é série, 2 mais 4, 6 ohms. Força eletromotriz equivalente, série soma, 12 mais 8, 20 volts. E está ligado no resistor externo de 4 ohms. Ora, a mesma conta. Chegamos no resultado praticamente idêntico, né? Para calcular essa corrente, o que vai acontecer? Eu vou aplicar essa expressão. E sobre R externo, resistência externa equivalente, resistência externa, mais a resistência interna equivalente. Então, desse jeito. Se tivesse vários resistores externos, eu calcularia a resistência externa equivalente também. Então, esse I vai ser OE 20 volts, resistência externa 4, resistência interna 6. 20 por 10, 2 amperes. Essa é a corrente que está passando por esse resistor aqui. Está passando uma corrente de 2 amperes.
Quando essa corrente chega nesse nó, ela se divide em 3 partes iguais. Cada parte vai valer os 2 amperes, que é o total, dividido por 3. 2/3 de ampere em cada um desses ramos. Se reúne aqui e por aqui a corrente volta a serir 2 amperes. Se divide em 2 partes. Cada resistor aqui percorrido por 1 ampere, que é a metade do 2, se divide igualmente. Então esse é o circuito que a gente tem. Então, gente, a associação de geradores é isso aqui. É muito importante pegar o livro, dar uma lida e resolver os exercícios. Então, até a próxima.